comecei a me envolver com fotografia ainda na década de 80. Eu venho de uma formação técnica em desenho e percebi logo de início que o meu traço no desenho tinha muita personalidade, não era um desenho que me agradava, porque eu queria ser mais técnico no desenho do que a minha mão dava conta. Descobri a fotografia como uma extensão dessa capacidade do desenho. Para mim, a fotografia ela tem analogia com o desenho, a fotografia se trata de marcas, linhas, formas numa superfície. Então, já no início da minha trajetória profissional, migrei do desenho para a fotografia. Na fotografia, demorei um pouco para achar a minha área de atuação. Comecei como fotojornalista, trabalhando em jornal, cobrindo pautas, geralmente de notícias policiais. Descobri também, analisando o que eu fazia, que eu não tinha essa aptidão para o fotojornalismo, porque eu tinha uma tendência muito grande a representar, a compor a cena, a querer ajustar as coisas. Por sorte, encontrei uma pessoa dentro do jornal que me levou para a fotografia publicitária, onde eu acabei descobrindo um nicho aí dentro dessa fotografia de precisão, tanto na área industrial quanto na área institucional. No final da década de 80, percebendo que a minha fotografia publicitária não estava no nível que eu achava que deveria estar para adentrar o mercado, fui para a Itália, passei 3 anos em Milão estudando fotografia de grande formato, estudando fotografia a fundo. Voltei, me estabeleci em Belo Horizonte, onde eu já morava antes, apesar de passagens por São Paulo e Rio, para me dedicar ao mercado publicitário. Isso foi aí de 92 até 2006, onde eu me dediquei não exclusivamente, mas com grande afinco a esse mercado, tendo estúdios vários, enfim. Já na virada do século XX para o XXI, ou seja, da década de 90 para os anos 2000, com o surgimento da fotografia digital, esse mercado publicitário sofreu um grande impacto devido à facilidade de acesso e depois de uso dos recursos fotográficos, coisa que até então a fotografia exigia realmente uma boa preparação do fotógrafo, mas a partir desse período, digamos, a indústria se esforçou demais em tirar do fotógrafo uma necessidade de aprendizado aprofundado do meio, dos recursos, de equipamento. Então eu já comecei a migrar, não desse lado da fotografia publicitária, mas sim da fotografia autoral. Coisa que eu nunca abandonei, na verdade. Desde o início da minha relação com a fotografia, quando comecei a trabalhar com fotojornalismo, montei um grupo com alguns amigos na mesma área para pesquisar a fotografia como forma de expressão. Esse grupo se chamava Espiral Experimental de Arte. Éramos 5, a gente reunia geralmente uma vez por semana para mostrar o que estava fazendo, conversar, tomar cerveja, enfim. Então tive sempre na fotografia uma maneira de expressão. Nessa virada também da década de 90 para os anos 2000, comecei a dar aula de fotografia na Universidade do Estado. Aliado a essa mudança no mercado, a essa minha experiência acadêmica e a vontade de voltar a ter um trabalho autoral, já no início dos anos 2000, fiz alguns investimentos na abertura de uma galeria de fotografia, percebi que o mercado ainda não estava maduro o suficiente. Depois, mais já para o final da década de 2010, comecei a me envolver com projetos culturais, organizando exposições, festivais, coisas que eu já fazia, tanto na galeria que eu tinha, quanto nessa atividade de professor universitário, onde o resultado final do curso geralmente era uma exposição. Então, é mais ou menos isso, né? De 2010 para cá, venho me dedicando quase que de forma exclusiva à atividade acadêmica, né? Dou aula em 3 instituições, e participações eventuais como produtor cultural, participando ativamente de alguns projetos, e outros no qual colaboro, né, apoio, enfim. A fotografia ela tem uma capacidade que as outras formas de expressão talvez não alcancem, que é o seguinte: ela rompe o seu bloqueio intelectual, né? A fotografia ela chega como imagem, ela chega como uma percepção visual, e isso te rompe uma certa barreira
Então ela te atinge afetivamente antes de você conseguir se armar para entender o que está acontecendo ali, que tipo de imagem é essa. Sofremos geralmente a influência dela antes de conseguir até falar a respeito dela. Vem daí a sua grande força, né? Atrelada a essa relação que a fotografia tem com alguma coisa que aconteceu. Então quando a gente olha para uma fotografia, a gente imagina que em algum momento do tempo e espaço aquilo ali estava acontecendo. Coisa que o digital, não só o digital, mas antes a fotografia química também já permitia essa, digamos assim, essa alteração do que está acontecendo. Tanto posso criar uma cena para ser desenvolvida para que eu possa fotografar, né? Quanto posso pegar situações completamente diversas e agrupá-las numa única imagem para passar uma ideia de que aquilo de fato aconteceu. Então essa capacidade da fotografia de me convencer é algo próprio do meio e dessa percepção visual, né? O nosso intelecto ele é, digamos, ultrapassado a partir da emoção, né? Ou seja, olhamos para uma imagem, nós somos atingidos por ela antes mesmo de dar conta do que está acontecendo ali, ou quais foram os artifícios usados para que eu tenha essa outra reação. Daí o sucesso da fotografia, principalmente nesses últimos 10 anos, onde a quantidade de fotógrafos aumentou bastante, graças também a essa influência dos automatismos dos equipamentos, né? Hoje eu não preciso entender o que acontece ali dentro, basta eu apertar o botão, olhar, não está bom eu apago, faço outra, enfim. Se não está bom também, talvez numa etapa de pós-produção eu consigo salvar alguma coisa ali. Então a fotografia, ela, digamos, com o advento do digital, ela não só se tornou mais acessível, mais fácil de ser produzida, mas também mais fácil de ser alterada. Eu posso criar diversas situações que não correspondem exatamente ao que aconteceu. A fotografia, para ela realmente sensibilizar o fotógrafo, ele tem que ter uma intenção poética, né? Ele precisa entender que fotografia é uma linguagem e para que eu consiga me expressar através dessa linguagem existe uma sintaxe visual que eu preciso dominar. Então não é achar que vai fazer qualquer coisa que isso passe a emoção. Não, talvez não passe. Para que essa emoção seja transmitida eu preciso dominar alguns recursos, tanto de composição, de posicionamento, de distância focal, ou seja, tem questões que são técnicas, assim como falar é algo que envolve uma certa técnica, uma certa instrumentalização da língua. Se eu não conheço os verbos, se eu não conheço a maneira como o pensamento é articulado, eu não consigo transmitir as minhas ideias. E a mesma coisa acontece com a fotografia. Se eu não tenho um entendimento, né, de cada recurso e de como utilizar cada um desses dispositivos, talvez eu não consiga, então, passar essa ideia. É fundamental não só dominar a técnica, mas também ter essa relação poética, sensível com o que eu quero dizer. Isso só vivendo, né? Só é um processo de vivência, um processo que se aprende fazendo, né? E mostrando. É muito importante ter o olhar do outro, porque nem todo mundo vê igual, nem todo mundo tem a mesma bagagem cultural, vem das mesmas referências, então é muito importante mostrar e ter o feedback de quem vê, ter esse retorno, quer dizer, é um diálogo, né? Muitas vezes é frustrante, porque a gente escuta muito, gostei, mas não diz o porquê que gostou, o que não pode não ter gostado, ou muitas vezes esse gostei faz parte só dessa relação política, amistosa que a gente desenvolve com as pessoas, né? E nem sempre, eu mesmo costumo ser muito crítico com relação ao que vejo e tal, e quando falo o que penso, a pessoa não gosta, né? Tem gente que nem conversa comigo depois, mas faz parte. Eu nunca fiz terapia, nunca participei dos processos de análise, então é uma questão que me pergunto sempre, assim, né? Por onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, né? Quem eu sou. O que posso dizer é que tem uma influência muito grande, né? De tudo isso que vivemos nesses últimos 40, 50 anos, eu já ultrapassei os 50 anos de idade, então tenho, né, uma formação ainda, né, como base no século passado. Então eu me considero um modernista tardio, né? Eu não consegui chegar no contemporâneo ainda, agarrei lá no moderno, mas fico contente com isso. Não como uma forma, uma postura assim de retrógrada, não. É uma questão de consciência, de participação dentro do processo histórico, né?
E é isso, e ainda estou em processo. Então não dá para responder de uma forma definitiva porque ainda não estou definido, ainda estou aprendendo um pouco, ainda estou no meio do caminho.